Hoje eu quero conversar com você. Talvez você tenha uma pergunta morando aí no seu coração já há algum tempo. Ela pode ser mais ou menos assim: Cris, será que depois dos 50 ainda dá tempo de eu me realizar, de eu fazer algo novo, de eu voltar a sentir os meus olhos brilharem, de eu acordar com vontade de viver? Se essa pergunta também é sua, eu quero lhe responder com todo o carinho do meu coração. Sim, claro que ainda dá tempo. Enquanto existir vida, existe a possibilidade de você realinhar a rota e voltar a viver uma vida que faça sentido com quem você realmente é. Porque afinal, será que você veio para esse mundo apenas para crescer, estudar, trabalhar, construir uma carreira, constituir família, criar filhos, pagar boletos e depois, quando a maturidade chegar, sentir um enorme vazio no seu coração e se perguntar: quem sou eu? O que eu fiz da minha vida? Eu realmente vivi ou simplesmente a vida passou por mim? A minha existência teve sentido? Eu quero contar para você que nos meus atendimentos talvez essa seja a maior dor que eu encontro. Não é o arrependimento pelo que você fez, é a tristeza por tudo aquilo que você deixou de fazer. Porque, sem perceber, você viveu a vida que esperavam de você e foi adiando a sua própria vida. Você viveu para sua família, para marido, para os filhos, para trabalho, para corresponder às expectativas dos outros. Você representou todos os papéis com muito amor e muita competência. Mas agora que os filhos cresceram, que algumas responsabilidades diminuíram, talvez você olhe para si mesmo e pergunte: e agora? O que restou de mim? Talvez até você pense: agora acabou, já não dá mais tempo. Mas será que acabou mesmo? Eu quero contar para você um pedacinho da minha história para você perceber que ainda dá tempo. Acredite, a grande virada da minha vida aconteceu aos 55 anos. E olhe que naquela época eu já tinha praticamente tudo o que eu imaginei que me faria feliz. Eu tinha uma família linda, um casamento sólido, filhos maravilhosos, uma carreira consolidada como geóloga na empresa em que eu sempre sonhei trabalhar, tinha estabilidade financeira, saúde, mas existia um vazio dentro de mim, uma tristeza sem nenhuma explicação, que nada daquilo que eu tinha conseguia preencher. E foi justamente nesse período que a constelação familiar entrou na minha vida, e junto com ela começou um profundo processo de autoconhecimento e de autodescoberta. Eu percebi quantas vezes eu ocupava lugares que não eram meus. Como eu vivia no piloto automático, sempre fazendo, resolvendo, sempre cuidando de tudo, mas quase nunca cuidando de mim. E além da constelação, vieram outras terapias integrativas, o estudo de expansão da consciência, e aos poucos eu fui percebendo o quanto eu tinha me afastado de mim mesma. E hoje eu consigo compreender que aquele vazio não era falta de alguma coisa do lado de fora. Era um chamado da vida para que eu voltasse para dentro de mim. E eu não vou dizer para você que esse caminho de voltar para dentro foi fácil, porque não foi nada fácil. Foi desafiador, porque é muito mais confortável ficar no conhecido, mesmo que ele seja desconfortável, do que ter coragem de abrir espaço para o novo. Mas, por outro lado, também foi libertador. E hoje eu tenho 68 anos, continuo trabalhando como geóloga, realizo atendimentos terapêuticos, conduzo grupo de mulheres, tanto online como presencial, continuo estudando, aprendendo e descobrindo novos caminhos. E eu posso dizer para você com toda a sinceridade do meu coração: hoje eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Um outro dia, eu estava contemplando a natureza, estava um céu maravilhoso, e eu estava conversando com o Criador, porque Ele habita dentro de mim, Ele não está fora. E eu perguntei: Criador, por que eu não descobri esse caminho antes? E a resposta veio de imediato no meu coração: porque você precisava viver tudo o
o que você viveu para você ser quem você é hoje. E aí, naquele instante, um caminhão de fichas caíram porque eu compreendi que nada havia sido perdido. Tudo o que eu vivi havia me preparado para esse momento que eu vivo agora. Então, se hoje você acredita que já passou a hora, eu quero lhe dizer uma coisa. A idade, ela não fecha portas. Quem fecha portas é o medo de arriscar, o medo do novo, é acreditar que já é tarde demais, é pensar que não vale a pena mais começar. E existe uma frase que me acompanha há muitos anos, que é: enquanto você respira, sua história ainda está sendo escrita. Talvez o próximo capítulo da sua história de vida não dependa da sua idade. Talvez dependa apenas da coragem de você dar o primeiro passo. Porque nunca é tarde para voltar para si mesma. E se essa mensagem encontrou você hoje, talvez não tenha sido por acaso. Afinal, nada acontece por acaso. Talvez seja a vida apenas sussurrando no seu coração. Ainda há um caminho esperando por você. Acredite.